E aí, meu chapa, tudo bem? Às vezes eu olho pra esse canal e eu fico pensando sobre o que é esse canal. Eu não faço ideia ainda sobre o que é esse canal. Eu gostaria de dar uma direção pra ele, fazer uns vídeos com maior regularidade. Às vezes eu penso em falar coisas profundas, às vezes eu penso em só falar coisas, às vezes eu penso em comentar notícias, em criar um formato engessado, mas eu não gosto desses formatos engessados, sabe? Quando eu paro e penso que para você ter sucesso no YouTube você precisa fazer vídeos regulares que seguem o mesmo modelo, eu desanimo bastante de pensar que, tipo, esse canal que tecnicamente deveria ser a minha fuga vai acabar se tornando uma segunda prisão pra mim. E não que eu me sinta preso ao meu canal principal, porque eu não me sinto. Eu gosto muito de fazer o meu conteúdo, de falar as minhas notícias, e eu sinto que é o meu dever fazer isso, sabe? Sabe quando você sente que você encontrou o seu lugar no mundo e que a sua função é fazer aquilo, sabe? Que as outras pessoas elas estão esperando que você faça aquilo, que elas acreditam em você e que principalmente elas respeitam o seu trabalho ou você como pessoa por conta daquilo que você está fazendo, daquilo que você está oferecendo para elas. É assim que eu me sinto. Então, sempre que sai alguma coisa de lá, eu penso, pô, as pessoas querem saber o que eu tenho a dizer sobre isso. Inclusive, as pessoas me cobram muito isso. Então, eu sinto que muito mais do que fazer algo porque eu gosto, eu tenho que fazer porque também é o meu dever, sabe? E isso não tem nenhum problema. Muitas pessoas pegam e romantizam demais a criação. Para você fazer uma criação de conteúdo, você tem que amar aquilo de paixão, ou você tem que saber 100% daquele conteúdo, mas não necessariamente. Eu acho que a criação de conteúdo é muito mais relacionada a quem assiste, quem ouve a pessoa, do que quem fala. Eu acho que a pessoa que fala, ela tá fazendo uma parte muito importante, tá colocando seu ponto de vista, tá colocando a si mesmo naquele conteúdo, mas não necessariamente você falar alguma coisa automaticamente vai fazer com que você tenha sucesso, entende? Então, muitas vezes as pessoas elas vão buscar assistir você porque elas sentem que o que você está falando é verdade, porque elas se conectam a você ou porque elas concordam com você, elas concordam com a sua visão de vida. E ultimamente eu tenho visto muitos canais de opinião aqui no YouTube. Eu gosto muito desse tipo de vídeo, né? Que simplesmente coloca um jogo no fundo e fala algumas coisas e coloca uma beat, né? Bem de boas, relaxante. Eu acho legal isso, não só porque você tá vendo uma opinião de outra pessoa e você tá conhecendo essa pessoa, mas também para ficar atento às visões diferentes que as pessoas têm do mesmo tema. Então, geralmente acontece uma coisa, sei lá, o Pyong tropeçou no BBB. Aí o que que acontece? Várias pessoas fazem vídeo falando sobre ele ter tropeçado. Você pode ter essas opiniões em todas as redes sociais, seja no Twitter ou no Facebook, e aqui no YouTube a gente tem em formato desses vídeos de comentário, né, comentando coisas que acontecem na internet. Obviamente esse tema do BBB não é tão legal, mas eu gosto de ver coisas relacionadas a jogos, a pessoas famosas e coisas do tipo. E sempre que acontece alguma coisa, eu penso em dar minha opinião. Não porque eu quero surfar no hype, porque obviamente se acontecer uma coisa, todo mundo vai querer saber mais sobre aquilo e obviamente a pessoa que fez vídeo sobre aquilo vai ganhar visualização por causa disso. Aí você vai acabar crescendo, né? Mas também porque eu gosto de passar minha opinião para que as outras pessoas saibam o que eu tenho a dizer sobre aquilo, entendeu? E como eu sou conhecido por dar minha opinião, muitas pessoas procuram o meu canal para receber as minhas opiniões. Só que eu acho que como tem muitas pessoas tendo a oportunidade de passar suas opiniões para as outras pessoas, a gente está tendo muitos canais aqui no YouTube que chegam dando opinião, mas essas pessoas elas não têm vivência suficiente para dar uma opinião que ajude ou uma opinião que construa algo interessante, uma opinião construtiva. Eu não acho errado a pessoa dar opinião e acho muito menos errado a pessoa querer ouvir essa opinião. Mas eu acho errado quando a pessoa fala com propriedade, com uma visão muito pequena e às vezes muito preconceituosa sobre a realidade. E isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade, aprendi na vida, que você nunca pode dizer que existe algo que é 100%. Você não pode dizer, por exemplo, que a sua opinião ela vale como verdade absoluta, e você não pode pegar a opinião de alguém e dizer que é verdade absoluta, porque não existe uma verdade absoluta. Então, se alguém está te passando uma verdade absoluta sobre qualquer situação, qualquer tema específico, ela está mentindo para você, independente da situação. E eu não estou falando só de política, porque eu vejo os canais de política aqui do YouTube sendo extremamente infantis e imaturos, seja nos seus xingamentos ou na forma que eles expressam o seu discurso, mas também nesses canais comentários de jogos. E é entendível, visto que uma pessoa que faz um canal de comentários de jogos é uma pessoa que tem 15, 16, 17, 18, 19 anos no máximo.
E na maior parte das vezes são pessoas que ficaram muito fechadas em casa, que gostam de coisas mais introspectas, que assistem anime. Não que isso seja errado, porque eu gosto muito de assistir anime também, só que eu acabo interagindo mais com essas pessoas que assistem anime porque faz parte do meu ciclo, né? Então, essas pessoas elas não tiveram uma vivência tão, como posso dizer para vocês, complexa a ponto de desenvolver opiniões complexas. E aí as opiniões acabam sendo o branco ou o preto, o verde ou o amarelo, o A ou o B. E isso não é positivo, visto que muitas vezes a pessoa ela assiste anime, ela tem uma visão negativa sobre algo na vida e ela acaba passando essa visão negativa que muitas vezes é relacionada à ligação que ela tem com outras pessoas ou a forma que ela se comunica com outras pessoas. Muitas vezes é uma questão social que é reprimida na pessoa e ela acaba passando isso através dos vídeos, visto que muitas pessoas elas veem nos vídeos não só uma forma de arte, mas também uma forma de se expressar e expressar um sentimento que elas não conseguem porque elas não têm esse contato social. E aí elas têm a oportunidade de falar com esses números, porque querendo ou não, o YouTube é apenas números. Você que está assistindo esse vídeo, você é uma pessoa. Você está ouvindo o que eu estou falando, você está refletindo sobre o que eu estou falando. Mas para mim, você vai ser um número, a menos que você comente ou escreva alguma coisa, entendeu? Então, a maior parte das pessoas que assistem a gente, essas pessoas elas não interagem. Elas assistem, concordam, querem ver mais, gostam da gente, acabam sentindo que estão numa relação de amizade, mas muitas vezes nós, youtubers, do outro lado, a gente não tem como ter esse contato. E na maior parte das vezes a gente sente que esse contato ele não é o suficiente, sabe? Para você ter uma relação com uma pessoa, você tem que estar conversando diretamente com essa pessoa. Eu acredito que relações elas possam se desenvolver através de meios internet, aliás, virtuais no caso. Eu acho que você pode conversar com uma pessoa aqui no YouTube mesmo, fazer uma grande amizade e essa pessoa ser muito relevante para sua construção de personalidade, porque a gente sempre está construindo a nossa personalidade. Nunca vai chegar um ponto onde a nossa personalidade ela não vai evoluir mais, entendeu? E muitas pessoas elas têm essa visão reducionista, saca? E eu acho que quando essas pessoas elas atingem muitas outras pessoas, isso acaba se tornando uma coisa ruim, sabe? Porque não tô falando que todo vídeo do YouTube que você assistir, ele tem que te ensinar alguma coisa, sabe? Mas eu acho que todo vídeo do YouTube não deve pegar e piorar a situação social que uma pessoa tem, entendeu? Então, se alguém assiste um tipo de conteúdo desse tipo, assim, de canal de notícia, falando sobre alguma coisa específica e engaja muito com esse canal, muitas vezes essa pessoa, ela também se sente, assim como o dono do canal, e se identifica naquele dono de canal que passa por situações sociais desnecessárias ou negativas, e ela se sente reprimida de certa forma. E interagir com esse canal e criar esse vínculo, muitas vezes é aquela ideia, saca? Tipo, se você colocar um monte de gente doente no mesmo lugar, essas pessoas elas não vão sarar. E eu não tô falando de qualquer doença, eu tô falando, por exemplo, gripe. Se você colocar, por exemplo, as pessoas interagindo numa cidade, elas sempre vão interagir entre elas e tem uma gripe rolando ali. Essa gripe ela vai ser eterna, porque alguém pode sarar, mas depois vai piorar, vai ter mutação e essa gripe vai rodar de novo e aí vai ficando cada vez mais doente. E isso não vale só para um vírus, isso vale também para problemas mentais. Então, se você tem um problema mental, você começa a interagir com outra pessoa, essa pessoa tende a assimilar o seu problema mental e também desenvolver um problema mental. E é justamente isso que acontece, por exemplo, em famílias que criam um ambiente tóxico porque os pais eles têm problemas mentais e aí eles não desenvolvem esse negócio, né? Eles não melhoram, né? Eles não procuram ajuda e esse problema acaba passando para o seu filho e vai passar por gerações, gerações, gerações. E isso agora está acontecendo através da internet também, porque, como eu disse para vocês, às vezes a pessoa que, tipo, não se sente abraçada pela sua família, acaba buscando isso na internet, acaba buscando isso nos canais de YouTube. E muitas vezes ela acaba encontrando uma pessoa que também tem problemas, que também tem essa mesma doença, e isso vai acabar se proliferando cada vez mais. E aí, ao invés de você estar melhorando, você está piorando cada vez mais e piorando essas pessoas. E é por isso que eu acho que esses canais, eles começaram a perder um pouco de magia pra mim. Não porque eles falaram coisas erradas, mas porque eu sinto que a vivência que eles precisam ter para estar dizendo um assunto não é o suficiente para tratar da criação de uma forma justa e também de uma forma
que não ofenda outras pessoas ou que não piore essas pessoas, a situação. É uma responsabilidade que eles têm que ter, mas que na maior parte das vezes eles não têm, porque como eu disse, eles só vão saber que você existe através de comentários, e muitas vezes as pessoas acabam se atendo mais aos comentários negativos, porque esses comentários negativos são os que mais aparecem, né, nas nossas redes. Então a gente acaba também caindo num loop, né? Então você já tem um problema de negatividade, você passou por situações complicadas, você recebeu 100 comentários te elogiando, mas um comentário falando sobre aquela situação que você passou e te desmerecendo. Esse vai ser o comentário que você vai mais prestar atenção e que vai piorar mais ainda o seu quadro. Então eu acho que é uma questão de responsabilidade que essas pessoas não têm. Mas falta também a visão de que o YouTube é muito mais do que só um canal que você faz vídeo, mas interpretar ele como um trabalho, como um emprego que de fato ele é. E o YouTube ele pode ser uma profissão, que nem um médico, que nem um professor, que nem qualquer outra coisa. Eu não acho que o YouTuber ele deva ser tipo tratado como algo negativo ou simplesmente como algo simples, porque qualquer pessoa pode entrar aqui e fazer um vídeo. Mas quando você profissionaliza o seu trabalho, você pode ficar aqui para sempre, com certeza absoluta. E isso pode ser a sua carreira e não tem nada negativo nisso, visto que você só está lidando com pessoas, assim como as pessoas também estão fazendo o tempo inteiro. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, você é uma pessoa maravilhosa, espero que você tenha gostado. Eu realmente fiquei interessado em dar essa opinião pra vocês, porque eu tava assistindo uns vídeos aqui de opinião. E esses vídeos me deixaram pensando isso, sabe? Porque realmente, claro, é complicado. É muito complicado quando uma pessoa que não teve uma vivência, por exemplo, de relacionamento, teve só um namoro que terminou de uma maneira negativa e pronto, todas as mulheres são extremamente negativas para essa pessoa, sabe? Então, a vivência dela foi negativa e ela acaba transportando essa vivência negativa para outras pessoas e justificando relacionamentos abusivos, que é uma coisa que, na minha opinião, não deve acontecer, visto que um relacionamento é sempre feito por duas partes. E se uma pessoa ela tem insegurança e ela tem demandas específicas que fazem ela estar nesse relacionamento abusivo porque ela quer, então acho que ela não deve pegar e justificar esse relacionamento para outras pessoas, visto que o fato dela estar no relacionamento abusivo é justamente culpa dela, porque ela não consegue lidar com esse sentimento. Ela buscou uma pessoa abusiva e ela teve oportunidades e foi a única pessoa que ela quis ficar e por isso ela vai ficar com ela para sempre e vai ter esse relacionamento abusivo por muito tempo. E eu já passei por isso, já passei por relacionamentos desse tipo, já tive relacionamentos abusivos dessa forma e eu acho que é complicado quando alguém pega e trata isso como se todo relacionamento fosse dessa forma, que não é verdade. Bom, enfim, essa é a minha opinião. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre relacionamentos pra vocês, que eu acho que é um tema legal também de debater aqui no canal, tá? Muito obrigado por assistirem, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.